calei o meu pecado. Envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a sua mão pesava sobre mim. O meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados desta igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Oh, minha gente, que bom estarmos juntos, é o nosso podcast Conexão com Cristo. E todos vocês são bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom é quando nos reunimos para glorificar o nome do Senhor, para enaltecer o nome do nosso Deus. E eu quero agradecer ao Senhor por sua presença, primeiramente a Deus, né, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos, e a você pela presença aqui no nosso podcast Conexão com Cristo. E a palavra de Deus diz: aquele que dá fruto, o Senhor a limpa para que produza ainda mais fruto. João capítulo 15, versículo 2. E essa promessa aí, né, com ela, dentro dessa série, cuidar e acolher, refletindo o amor de Cristo com a temporada especial Raízes e Frutos, nossos pastores e seus legados. Vou repetir, porque vale a pena repetir. Raízes e Frutos, nossos pastores e seus legados. Essa é uma temporada de celebração da fidelidade de Deus na história da PIB Jacobina. Vamos ouvir os nossos pastores, relembrar os caminhos percorridos, os frutos colhidos e as sementes que ainda germinam para a glória do nosso Deus. E as sementes continuam germinando, e é isso que nos impulsiona, esse germinar da semente, nos impulsiona para continuarmos crendo no Deus Todo-Poderoso, no Deus da promessa, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É contigo, Paulo. Vai nessa aí. Olá, meu querido irmão Elias. Para nós é um prazer muito grande estarmos aqui com o querido pastor Regis, que gentilmente atendeu o nosso pedido, compreendeu o nosso chamado e assim nós começamos nessa retomada de rever, relembrar, né? Raízes e frutos, nossos pastores e seus legados. Isso é pastor Regis, que o senhor deixou grande legado em Jacobina.
E a Bíblia fala claramente, a quem honra, honra. Sabe? Que Deus seja louvado pela sua vida, pelo que o Senhor fez em nossa cidade. Nós somos uma jovem igreja de 82 anos, mas que tivemos, assim, grandes pastores, grandes aprendizados nisso aí. E nós estamos nessa caminhada, até para os novos crentes, a igreja tem muitos crentes novos, tem uma liderança nova, conhecer a história da igreja. É importante. Eu sempre coloco, assim, e aconselho a todo pastor, todo seminarista, depois que se forma, que vai assumir a igreja, procura conhecer a história da igreja, sabe? A igreja, nós temos uma igreja boa, bonita, mas tiveram muitos homens de Deus que ajudaram a construir, que botaram tijolo sobre tijolo, e foi inspirado por Deus. Então, assim, pastor, é com muita honra que nós queremos, repetindo a honra, né? Das boas-vindas ao senhor, seja bem-vindo, e é uma alegria muito grande ter o senhor aqui, sabe? Vai ser um bate-papo extremamente descontraído, que todos nós estaremos, assim, à vontade nesse bate-papo da sua vivência como pastor, como servo de Deus. Então, antes de continuarmos aqui, claro, né, nós vamos conhecer um pouco da história do pastor Reginaldo Alves, nosso carinhoso pastor Regis. Eu acho que quando alguém chama Reginaldo, muita gente, pastor Regis, vai dizer quem é mesmo? Porque a gente conhece carinhosamente pelo pastor Regis. Eu não sei se na faculdade como é o tratamento, ali assim. Pastor Regis é casado com a irmã Sandra, tem um filho, irmão Rafael, que tem 28 anos, salvando 28 anos, e a família cresceu depois que o pastor foi embora daqui, que hoje tem a Sandra, né, que é a nora do pastor. Ana. É Ana, Paulo. Desculpe, Ana, certo? Isso. Que é a nora do pastor, está aí uma foto da família real, entendeu? Da família pastoral. E o pastor teve a sua ordenação em 2003 na Igreja Batista Boa Vista, e pelo pastor Nidoval Gadelha. Pastoreou as igrejas Batista do Planalto, 2003, 2005, fica na região aí de Vitória da Conquista, e de 2010 a 2016, na primeira Igreja Batista de Jacobina, nossa querida igreja aqui. É bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Evangélico Peniel, Rio de Janeiro. Graduação em Letras Modernas, Inglês e Português, pela UESB, especialização em Língua Inglesa pela UESB, mestrado em Linguagens pela UNEB Salvador, professor da Língua Inglesa da UNEB Jacobina, né? E professor da Língua Inglesa atualmente na UESB de Vitória da Conquista. Meu colega aí, graduando, né, pastor, em Direito pela Unisal, em Vitória da Conquista, significa que ele não pode parar de estudar, não pode parar de aprender. Eu também, depois que os cabelos caíram, eu comecei a fazer Direito, né? E estamos nessa caminhada aí. É escritor de livros acadêmicos e também criador da obra Nobens, né, pastor? Pronúncia aí. Nobleness, isso, Nobleness. Nobleness, da literatura inglesa, série que está caminhando para o terceiro livro. Então, essa é a biografia, a história do pastor. E, Elias, agora aí é você, na sequência. Ok. Pastor Regis, é uma alegria poder recebê-lo aqui, é sempre muito satisfatório receber um pastor que deixou o seu legado, e o senhor deixou o seu legado na PIB Jacobina. Eu me alegro bastante pelo apoio que o senhor deu à minha família, sou grato ao Senhor por sua vida, meu pastor, mas eu tenho algumas colocações aqui para te fazer algumas perguntas. Nos fale um pouco sobre sua família, a relação dela com o seu ministério. Conta para a gente aí alguma coisa nesse sentido. Um pouco da sua família.
Peraí, Elias, vamos, peraí, que tem algo aqui antes disso aí. Tem mais alguma... rapaz, então desculpa a vergonha que eu passei. Mas porque você não sabia. Uma surpresa aqui para o pastor que... Então, solta aí. Solta a surpresa aí. Graças a Deus, amada igreja. Eu estou aqui para fazer uma homenagem para o pastor Regis. E para mim é uma honra poder fazer um vídeo como esse. Eu queria dizer que nós aqui da Primeira Igreja Batista, e eu em específico, amo muito o pastor Regis, sinto saudade dele. Vejo o legado que ele deixou aqui na cidade de Jacobina, como uma pessoa, um pastor muito zeloso com a obra do Senhor, com a casa do Senhor. Uma pessoa muito respeitosa, uma pessoa muito calma e tranquila, mas que também nos momentos em que precisava admoestar a igreja, nos momentos em que precisava falar sério, ele falava, sempre conduziu bem os trabalhos do Senhor. E eu queria dizer que eu sinto saudade do pastor Regis, do pastor que ele foi, do amigo que ele foi também. Eu fui amigo do filho dele, de Rafael, por muito tempo, e nossa convivência era muito próxima. Então, eu via também o pastor Regis como um paizão, assim, para mim e para meu irmão, e acredito que para outros adolescentes que também estavam conosco. Gostaria de fazer uma homenagem de forma musical, acredito que é uma música que o pastor Regis gosta e que retrata um pouco de como era o pastor Regis. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver, pois encontrei um amigo e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Muito obrigado, pastor, nós chamamos. Graça e paz a todos. Fazemos parte da história da PIB e vamos falar do tempo em que o pastor Regis ficou conosco. Eu quero dizer que na história todos deixam marcas, porém alguns deixam legados. E pastor Regis foi um desses que deixou legado. Deixou legado como esposo, deixou legado como pai, deixou legado como pastor e deixou legado também como professor. Em tudo honrando o nome do Senhor. Saudade, pastor Regis. Deus abençoe ricamente vocês. Família abençoada. Graça e paz a todos. Estou aqui hoje para falar um pouquinho do tempo preciosíssimo que convivemos com o pastor Regis e a sua família, bendita família pastoral que passou pela PIB de Jacobina. Momentos preciosíssimos vivemos, experiências incríveis com o Senhor, um homem de Deus que nos deixou um legado de como sermos inspiração de Cristo aqui na terra. E o que mais me marcou foi que mesmo no momento de saída, quando a UNEB o transferiu para a Vitória da Conquista, a igreja teve assim, tristeza por ele estar indo embora e também o prazer de ver que o Senhor realizava mais um sonho, mais um desejo do coração na vida do seu servo. E nós fizemos um culto muito gostoso, foi um momento prazeroso, foram 7 anos de bênçãos. Pastor Regis, que Deus te abençoe grandemente, você e a sua família. Falar do pastor Regis é um prazer, né? O pastor Regis passou um período pela Igreja Batista e dos pastores que passaram pela Igreja Batista foi um dos que mais marcou a minha vida, porque nós podemos ver ele sendo usado por Deus para resolver problemas, podemos ver ele sendo usado por Deus para aconselhar, um homem de visitar, um homem de estar presente na vida da ovelha, um homem verdadeiramente de caráter cristão. Eu louvo a Deus pelo exemplo que o pastor Regis deixou na minha vida, na nossa igreja. E eu sei que assim como na minha vida, na vida de muitos outros irmãos, ele fez diferença. Obrigada, pastor Regis.
Obrigada, porque o Senhor foi um companheiro na luta, na hora das dificuldades. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família e pela sua passagem na Igreja Batista. Muito obrigada. Pastor Regis, falar do Senhor é falar de um homem de caráter, que Deus usou muito na nossa igreja para nos ensinar. Aprendi muito com o Senhor e com a sua família. Amo vocês e que Deus continue abençoando a sua família. Um abraço. Bela surpresa, hein? Legal, Bela né, Pastor Regis? Muito bom. Ver essa turma aí. Muitas lembranças especiais, né? Assim, daria para encher vários, sei lá, como é que eu posso, containers, né? Porque é muita coisa boa, muita coisa, muitos momentos especiais. Realmente, Que bom. muito obrigado pela surpresa e por terem organizado esse momento, assim. Realmente isso é muito gratificante para a gente. Muito gratificante. Que bom, que ótimo, que ótimo. Pastor Regis, quando eu falei no apoio que o senhor deu à minha família, não quis me dirigir só ao pastor Regis, mas ao pastor Regis e família. Sua família são pessoas importantes demais para todos nós, e nós louvamos a Deus pela tua esposa, a irmã Sandra, não é Sandra? Não é? Sandra. Pela irmã Sandra e os seus filhos. Deus abençoe em todo o tempo. Mas me conta aí, homem de Deus. Nos fala um pouquinho sobre sua família e a relação dela com o teu ministério. Elias, a gente... essa pergunta é tão importante. Eu lembro que em 2003, né, como o Paulo mencionou, a gente estava ali no momento da sabatina, eu sendo sabatinado, para vir a ser aprovado, né, para exercer o ministério. E eu me lembro que foi feita uma pergunta sobre o grau de importância na minha vida, e colocaram a igreja e colocaram a família. Eu lembro que na época eu disse que Deus, família e igreja, né? Alguns pastores não concordaram, houve uma conversa momentânea, mas a família, ela é o suporte, ela é a base, ela é aquilo que o próprio Evangelho, né? A palavra de Deus nos diz. Para cuidar bem da igreja, a gente tem que cuidar bem primeiro da família, e eu sempre tive todo o apoio e paciência, viu? Porque você sabe, né, Elias? Para ser pastor, a gente tem que ter uma família que seja paciente com a gente, que seja compreensivo, que seja perdoadora, porque nós somos imperfeitos, né? Nós cometemos falhas, buscando sempre acertar, mas eu diria, Elias, que é uma parceria celestial. Não tem como você ser pastor sem que você tenha uma família do lado que tenha um coração em Deus. Então, assim, isso foi para mim sempre muito, muito confortante, né? Para a gente chorar junto, para a gente sorrir junto. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, Elias, que eu te responderia essa pergunta. Não, eu estou satisfeitíssimo. Esse é o primeiro bloco, pastor, do nosso podcast de hoje, que é a jornada e o chamado. E por falar nisso, como é que foi a sua conversão e o seu chamado pastoral e os primeiros passos do ministério? E eu concordo contigo que o ministério tem que ter esse apoio aí familiar, senão a gente não consegue dar nem os primeiros passos. Fica mais difícil sem família. Com a família nos ajuda a trilhar. Mas vamos lá, deixa eu te ouvir sobre a tua conversão, teu chamado pastoral e os primeiros passos no ministério. Ô, Elias, eu estou fazendo, se Deus permitir, 60 anos em fevereiro de 2026. Minha conversão aconteceu há aproximadamente 48 anos atrás. Eu tinha 12 anos de idade e foi na Assembleia de Deus que o Senhor me converteu e dei os primeiros passos. E ali
naquela época, numa reunião de oração, Deus deu uma visão para uma irmã. Eu estava olhando através de uma janela e tinha um campo verdinho, assim, bem na minha frente, e eu estava com um sorriso muito grande, né? Então é uma visão de campo, de seara, né? E isso veio a se concretizar, né? Anos depois, dizer assim, décadas depois. E esse chamado, Elias, ele sempre foi confirmado ao longo do tempo, sabe? Quando eu estava em Jacobina, eu lembro que uma vez 2 irmãs entraram no gabinete e uma delas disse assim: olha, essa irmã tem um testemunho, pastor, para lhe dar. Eu falei: tudo bem, pode falar. E ela disse assim: olha, quando a igreja estava no processo de sucessão pastoral, eu tive um sonho, pastor. Eu sonhei com uma família entrando na igreja. Não conhecia essa família. Eu lembro até da camisa que o homem, né, estava usando, o esposo, que era uma camisa azul de listrinhas brancas. E no sonho, Deus falava para mim assim: esse vai ser o pastor da igreja. E ela disse que no dia em que eu e Sandra e Rafa chegamos na porta da igreja, que ela nos viu, eu estava exatamente com a mesma camisa azul de listrinha. Então, assim, existem vários outros momentos que eu poderia compartilhar, né? Mas na minha conversão, nos primeiros passos, Deus me mostrava que Ele tinha um projeto na minha vida. E com o tempo eu vim entender que era ministério pastoral, a pregação da palavra, porque pastoreando ou não, eu estou sempre pregando nas igrejas onde eu frequento, professor de ABD, né? Hoje eu estou dando aula também, eu gosto muito do estudo da palavra. Mas foi assim, Elias, um chamado com uma confirmação celestial muito poderosa. Muito Que poderosa. coisa boa. Que bom, pastor, esse chamado, esses primeiros passos. Quando o senhor falava dessa irmã que teve o sonho, me fez lembrar, a minha mãe, quando se converteu, ela teve um sonho também, que ela chegava, ela vivia pedindo a Deus, que nós mudamos para Jacobina, quando eu tinha 4 anos de idade, e ela via pedindo a Deus um lugar onde ela pudesse se firmar, onde ela pudesse congregar. Ela não era crente ainda, e ela tinha essa visão de pedir a Deus, e pedia. E um dia a irmã Adalgina, já está na glória, esposa do irmão Umbelino, né, diácono, decano de Jacobina, também já está na glória, convidou-nos para a igreja. E quando ela chegou no templo, que era na Rua da Saudade, o antigo templo, lá nesse sonho ela via um jarro bonito, uma mesa, uma toalha muito bonita, um piso interessante. E quando ela entrou no templo, lá na Jacobina, na igreja, o piso era o mesmo do sonho, a toalha era a mesma e o jarro era o mesmo. Ela disse assim: é aqui que eu vou ficar. Esse é o lugar que Deus preparou para mim. E ali ela se converteu e nos criou no Evangelho. Que coisa boa. Eu vi isso aí, me fez lembrar essa experiência da minha mãe, esse sonho dessa irmã. Esses primeiros passos são importantes. Pastor, como foi seu primeiro contato com a PIB Jacobina e quais as memórias que marcaram aquele início? Elias, eu vim para Jacobina, para a UNEB, né, para dar aula. E aí também tem outra história muito interessante, porque eu fiz um concurso para ser professor da universidade e eu deixei em casa um documento que me daria o primeiro lugar. Eu iria para Caetité, que é uma cidade aqui na região, umas 4 horas mais ou menos de Conquista. Só que eu esqueci esse documento e eu também, quando eu fui fazer a prova, você nunca tem certeza da sua classificação, tinha uns 20 candidatos para a vaga, mas eu fiquei em segundo lugar. E aí me ligaram, já tinha uma vaga, mas os classificados também, eles eram chamados. E me ligaram daí de Jacobina, diretoria, direção da UNEB, perguntando se eu queria vir. Eu falei: claro que eu quero, eu me mudei. E aí a gente veio, né? Mas eu vejo também a mão de Deus nisso, né? Nesse processo. Mas o primeiro contato foi interessante. Inclusive, eu cheguei com minha esposa. A gente falou: a gente vai chegar, a gente vai visitar, né? Eu não quero me apresentar como pastor. Aí eu fui para a EBD, e quando cheguei na EBD,
o irmão João se levantou e falou: nós temos um pastor entre nós, né? Porque o pastor que tinha sido pastor de Jacobina, que morava em Conquista na época, hoje está na Glória, ele tinha dito, pastor Noel, ele falou, olha, está indo pastor para ir, falou com o irmão João, né, esposo de Aldé, e na verdade não deu para ficar, acho que nem um dia. Não deu para ficar em oculto. Mas foi o local onde a gente se identificou para congregar. Eu não imaginaria que viria a ser pastor. Mas foi assim, Elias. Que bom, que ótimo. Pastor, qual foi o legado espiritual que o pastor sente que Deus o chamou para deixar naquela igreja, ou nesta igreja, na PIB Jacobina? Qual foi o legado espiritual, vou repetir a pergunta, que o pastor sente que Deus o chamou para deixar nesta igreja? Elias, a gente olhando os fatos, eu poderia te responder isso olhando os fatos, para aquilo que eu e minha família vivemos. Foi um momento de muita alegria, né, para a gente, mas um momento de muita renúncia também. E um momento em que eu compartilhava com a igreja tudo aquilo que eu sentia que Deus falava comigo, não necessariamente do púlpito, mas com a liderança. Então, foram muitos momentos de decisões difíceis, às vezes, mas um momento em que Deus esteve muito presente na minha vida, na vida da minha família. E eu creio que o maior legado foi tentar mostrar para a igreja que o Deus que a gente serve é um Deus vivo, que é o Senhor da igreja, e que ele controla tudo o que acontece na igreja, que ele sabe de todas as coisas, e que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está na presença do Senhor, sabe? Com temor, com tremor. Então, eu creio que tenha sido um legado, um dos... né, chamar a atenção da igreja para o fato de que esse espaço formado por salvos é um lugar onde Deus atua de uma forma muito poderosa, e a gente tem que sempre guardar o nosso pé e a nossa postura, o nosso comportamento. Eu acho que foi a busca por uma espiritualidade, ver Deus como Deus vivo. Acho que, de todas as coisas, Elias, eu acho que essa talvez seria a fundamental para mim. Que coisa boa. Foi a base para você, né, pastor? Que interessante, esse fundamental aí. Você está aí acompanhando, meus amigos, vocês estão acompanhando aí os podcasts Conexão com Cristo, com a presença do pastor Regis, homem de Deus, nos falando aqui sobre seus legados e nos falando da jornada e do chamado. Agora nós vamos para o segundo bloco, através do Paulo. É com você, Paulo. É isso aí. Nós vamos aí, o segundo bloco trata de liderança e comunidade, porque a gente sabe que o papel da liderança na vida de um pastor é um papel fundamental, sabe? E tem uma frase muito antiga que diz que quem não serve para ser liderado não pode ser líder. Então, assim, eu vejo assim com muita... Eu gosto de analisar a vida de cada pastor e, assim, em algum momento, eu acho que ele conduz bem melhor aqueles pastores, e o senhor é um deles, porque na vida tem momentos que nós somos líder e tem momentos que nós somos liderados, inclusive nas nossas casas, com nossos filhos. Nós somos líder e liderados. Então, é um processo de aprendizado. E a igreja segue essa mesma caminhada, certo? A questão de liderança, nós somos os princípios batistas, eu gosto de falar dos princípios batistas. Um dia desse eu estava conversando com um pastor querido também. Eu digo, rapaz, uma das coisas que eu gosto do princípio batista é que a igreja é soberana e a gente tem a liberdade, não, a democracia batista daquilo ali. Paulo tem eu só corrigiria uma coisa. Na realidade, não é a igreja que é soberana são os estatutos
que é formado pela liderança que aprova os estatutos. Perfeito. Mas o segundo tópico, essa questão esse princípio batista que a gente tem, isso também exige bastante do pastor, do líder, de como tratar, como lidar com os liderados, né? Então, eu gostaria, assim, o senhor tem alguma opinião sobre, ou qual a sua experiência, sobre o ministério por colegiado e o trabalho em equipe? Quando a gente trabalha com a diretoria, quando o pastor está trabalhando com a diretoria, é um trabalho em equipe. Ele é o líder. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como lidar com isso aí? Porque tem uns conflitos, é natural, e uma das coisas muito boas que eu via na nossa igreja era a questão do conselho, certo? O conselho administrativo da igreja. Porque antes, até da chegada do pastor Manuel Pedro, ainda era adolescente, jovem, ali a igreja era liderada pelo pastor, e pelo tesoureiro, pelo primeiro secretário, segundo secretário e segundo tesoureiro. Então, assim, nós passamos por essa transação de irmos para um colegiado. Eu gosto muito de colegiado. Na minha vida como gestor, eu gosto muito de colegiado. Mas eu queria ouvir o pastor sobre isso aí. Paulo, o maior líder e referência que a gente tem, que buscou trabalhar com um grupo de pessoas, é o Senhor Jesus, né? E uma das coisas que a gente percebe é que todo o grupo, existem pessoas com características diferentes, né? E o momento do colegiado é um momento em que a gente tenta colocar para as pessoas e que o exercício, né, do trabalho colegiado, ele sempre vai, de alguma forma, em algum momento, frustrar a visão de uma ou de outra pessoa, mas a decisão, geralmente, por maioria, a gente vai decidindo as situações, mas a importância, eu creio, do colegiado é quando você consegue estar aberto para ouvir as pessoas com quem você trabalha, né? Você tem pessoas com experiência, pessoas com percepções diferentes. O pastor não é o dono da verdade, não é o dono da razão, mas ele sempre vai conduzir o colegiado com a visão dele de Deus, bíblica, né? E uma das coisas que eu sempre coloco quando eu ouço democracia batista é que existe uma democracia batista que está dentro, é um pontinho dentro da teocracia, né? Porque Deus, na verdade, é quem vai sempre dar a palavra final. Inclusive, quando eu fui sabatinado para vir a ser o pastor de Jacobina, uma das coisas que eu falei foi: se você tiver conflitos, né, entre regimentos internos, entre estatutos e a Bíblia, a gente vai ter que entender que a Bíblia sempre tem a palavra final, né? Então, assim, então esses elementos juntos, Paulo, estatuto, regimento interno, colegiado, tudo isso, se houver submissão a Deus, isso vai funcionar muito bem para a igreja. Mas se houver inversões de valores, é como se eu pegasse uma lei estadual e colocasse acima da Constituição Federal. Você entende? Não tem como a gente inverter isso. Então, a grande dificuldade que eu vejo no colegiado é quando você tem a visão bíblica, uma visão de Deus, e que as pessoas precisam também ter essa visão em relação a decisões que vão ser tomadas. Mas, com certeza, pensando em colegiado e Jacobina,
as coisas que foram realizadas, elas foram realizadas porque realmente o colegiado, de um modo geral, deu as mãos para que a gente conseguisse pensar juntos, discutir juntos, ouvir a todos, mesmo aqueles que tinham posições, em alguns momentos, contrárias, mas é a questão do respeito ao contraditório, do respeito àquele que não pensa como você, mas que todos devem respeitar uma decisão coletiva de maioria, né? Eu acho que, se houver esse tempero, eu acredito que funciona, né? Realmente funciona. Não, é difícil, aparentemente, porque temos personalidades diferentes e somos falhos, né? Muitas vezes a gente tem visões que não são, na verdade, aquelas que seriam as melhores, mas no colegiado a gente acaba afinando, né? Chegando junto, discutindo, conversando. Não deu para resolver numa reunião, a gente marca 2, 3, até chegar a um consenso, tomar uma decisão que vai acabar desembocando em uma aquisição para a igreja, uma reforma de um prédio, a compra de um automóvel, ao início de um projeto. Então, eu acho realmente o trabalho de colegiado muito importante, guardando essas observações, né? Teocracia acima de tudo. Deus tomando conta de Saul, Deus mandando em Davi, Deus mandando em Salomão, porque, no fundo, acaba sendo isso mesmo. Perfeito, pastor. E isso, eu gosto muito desse tema sobre liderança, porque liderança, ela não é uma regra matemática, sabe? Ela se dá e nós aprendemos no dia a dia. Eu gosto sempre de colocar essa ideia de líder e liderado, entre guia e cego. Até a gente tem uma dinâmica em salas, né? Que tem horas que você faz o papel de guia, tem horas que você faz o papel de cego. A gente não sabe qual é o mais difícil ali. Mas, assim, qual é a importância, voltando nessa questão do tema, que o senhor colocou aí, é perfeito, é exatamente isso aí. E, assim, nós temos que estar abertos. Quando eu falo nós membros da igreja, nós pastores, eu não sou pastor, mas, assim, pensando como pastor, que nessa caminhada com comunidade, como comunidade, certo? A gente está sempre aprendendo, certo? Sempre aprendendo, inclusive com os mais novos, com os mais velhos. Eu lembro, assim, da minha experiência como liderança. Eu fui presidente da associação comercial, certo? E por 2 mandatos, em um dos mandatos eu quis realmente fazer uma renovação. Eu trouxe muita gente nova para a diretoria, sabe? Fiz uma certa mesclagem, mas com um peso maior de gente nova. Não foi bom, assim, porque teve gente que até brinca. Eu digo, se algum dia eu voltar a ser presidente de uma entidade, eu quero tirar uma foto no dia da posse, porque vai ter gente que eu vou ver só no dia da posse, né? Aí me deu uma experiência para o segundo mandato. Eu digo, não, a gente precisa fazer não uma renovação, uma inovação, mas para isso precisa trabalhar um grupo. Assim, eu tenho que, já estou aqui há não sei quanto tempo, mas eu tenho que ouvir quem está chegando já com a outra visão que vai somar. Então, se eu estou chegando também, eu tenho que respeitar quem está ali, mas procurar somar, entendeu? Então, essa questão do trabalho em equipe na igreja é o mesmo sentido, é a mesma questão. Se o pastor chega, se o irmão já está ali há não sei quanto tempo, mas infelizmente alguns irmãos ainda estão aí na era de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu converso com muitos amigos meus, digo, rapaz, a gente tem que estar aberto ao novo. Eu fico levando para a faculdade. Eu chego lá, jovem de 20, 25, sabe? E eu estou ali naquele meio, todo mundo me chama de tio Paulo, ali assim. Eu estou ali, que aprendizado. Mas também, aí eu volto já para a segunda pergunta, que é a seguinte: hoje existe um choque de gerações, certo? Então, como lidar, pastor, com o estilo de cultos que hoje, assim,
A gente chega em igreja, tem cultos diferentes, momentos de louvor o conflito entre gerações. Então, como lidar com isso aí? Hoje, assim, lamentavelmente, são poucas as igrejas que têm, que de vez em quando, colocam na programação a música do cantor cristão, sabe? E a gente vê louvores que não tem nada a ver com a Bíblia naquilo ali, assim, porque está no modismo. Eu passei um tempo os últimos 6 anos aí, de 6 anos, 4 anos, eu passei em Brasília e lá eu tive a oportunidade de frequentar, inclusive fui membro fundador, Elias Lula brinca, isso é membro de qual igreja? Da Igreja Comunidade Batista Hope, do pastor Fabrício, que é da Convenção Nacional agora, né? Está no lugar do Fernando Brandão. Missões nacionais. Missões nacionais, assim, uma benção. Elias esteve lá no dia do concílio da igreja, mas uma benção. E a igreja lá tem músicas, corinhos, aquilo ali, mas nós temos uma bela orquestra lá, e a igreja é pequena, a igreja tem 5 anos. Mas tem também o cantor cristão não foi desprezado. Então, assim, mas isso é um choque para o pastor. Como lidar com isso aí? Mesmo que uma igreja de 82 anos, muitas vezes o louvor está lá, aí está a dona Josefa, a dona coisa ali, que não está nem acompanhando, né? Assim, como lidar com esse choque de gerações, pastor? Ô, Paulo, assim, nos 7 anos que a gente ficou aí, uma das coisas que eu gostava de Jacobina era a representatividade de todos os segmentos. Você tinha acho que era Rosas de Saron, né? O grupo de senhora. Você tinha os jovens liderando os momentos de cânticos, as irmãs que regiam e usavam o cantor cristão, crianças lá na frente, porque a igreja ela acaba tendo toda essa representatividade das criancinhas até os irmãos de mais idade, né? Perfeito. E não é fácil, realmente, o que você colocou, essas novas gerações. Agora, a direção, a liderança espiritual da igreja, vamos colocar dessa forma, o pastor mesmo, eu vejo numa posição como a Eli, né, o sacerdote, que tinha os filhos dele que faziam as coisas de qualquer jeito e não respeitavam Eli, né? não respeitavam as coisas do Senhor e tal. E ele foi cobrado pela falta de reverência, pelo desrespeito dos próprios filhos, né? E ele falava com os filhos: rapaz, se vocês arrumarem confusão com o homem, tudo bem, mas se arrumar confusão com Deus, como é que a gente vai resolver essa situação? Não tem condição, né? Então, assim, eu acho que você precisa estar aberto para ter louvores com cânticos, com hinos, etc. Mas você tem que ter muito cuidado com a modernidade, com a falta de doutrina e coerência bíblica nas músicas, porque os jovens, os adolescentes, por exemplo, as novas gerações, elas precisam de liderança que compreenda, né, a fase em que eles vivem, que não é fácil, mas, acima de tudo, eles precisam entender que e todo mundo que é envolvido com louvor, e todo mundo que é envolvido com o trabalho na igreja, que Deus é santo, né? Então, com base nesse princípio, você consegue, eu creio, buscar soluções, porque existem muitos problemas. Mas, assim, louvor, seja de cânticos, seja de hinos, né? Hoje você tem as igrejas pintadas de preto, né? Assim, uma tendência que está surgindo por fora, por dentro. A gente tem que ter esse cuidado com o modismo,
E entender que muitas vezes o caminho vai ser estreito mesmo. Que às vezes você vai precisar tomar decisões que não vão necessariamente agradar a todo mundo. Mas eu acho que precisa haver, sim, essa consciência de que tem que ter o espaço para o jovem estar louvando ao Senhor, para os adolescentes estarem louvando ao Senhor, mas que a igreja não é só de músicas modernas, não é só de músicas de cantores que não escreveram músicas do cantor cristão. Eu acho que precisa haver a representatividade de todos os segmentos, sabe? Inclusive, Mesmo que você seja pressionado e etc., mas isso é importante, sabe? Isso é importante. Então, agora, não é, como você falou, não é uma fórmula matemática. Cada comunidade, né, uma comunidade de uma igreja do interior é diferente de uma comunidade da igreja numa capital, e cada realidade vai buscar, dentro da palavra, vai precisar que sejam buscadas soluções regionais, muitas vezes, né? Mas o padrão, a base é que Deus é santo. Em cima disso, você pode construir tudo, mas não perdendo isso aí de vista, sabe? Assim, eu gosto de música, eu gosto de violão, eu gosto de teclado, eu gosto de bateria decente, eu gosto de instrumentos. Agora, eu gosto de cantor cristão. Eu acho que Jacobina, para mim, representava isso, porque eu sempre via tudo isso junto ali, sabe? Misturado. Tudo sendo oferecido para o Senhor e as faixas etárias, os segmentos e os grupos sendo respeitados, cada um na sua característica. Mas não é uma situação fácil, mas é preciso. E é preciso que as famílias também ajudem, sabe, Paulo? Que as famílias tenham um entendimento de que é preciso sempre buscar esse cuidado com a casa do Senhor, com as coisas do Senhor. Agora, às vezes eu vejo muitas coisas que são fechadas. Não quero isso, não quero aquilo. Piano era de cabaré, violão não entrava no culto, né? Bateria, hoje você vê. Então, assim, acho que com tempero, com equilíbrio, base na santidade do Senhor, você consegue administrar isso, né? Com o apoio das famílias, com o apoio da igreja como um todo. Mas não são tempos fáceis, não. Não são tempos fáceis. Verdade, pastor. Paulo, me permita um gancho aqui, Paulo. Eu acho pertinente a colocação do pastor Regis, quando ele disse que, quando ele passou por Jacobina, ele via isso tudo lá na igreja, e assim, com cada representação fazendo o seu trabalho, sem interferir no trabalho do outro, mas fazendo um trabalho em conjunto. Era como uma engrenagem, que uma coisa se casa na outra. E eu acho importante isso aí, pastor Regis, essa visão sua dessa liderança, que é fundamental e importante nos dias atuais. Concordo contigo. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. E você pode ver que, na maioria dos casos, hoje em dia, não estou generalizando, mas em boa parte dos casos, Paulo, as equipes de louvores, elas não cantam o hino do cantor cristão, porque elas não sabem. Aí a gente não sabe se pode ser, porventura, falta de incentivo, ou de abertura, né? Porque se a coisa é muito fechada, o Paulo tinha um negócio de dizer que, ainda tem, né? De dizer que quanto mais engessado, mais quebra com facilidade. E é mesmo, não é? Mas é pertinente o comentário do pastor Regis, sim, muito, muito oportuno, pastor. Ok, Paulo? Assim, Elias, ok, obrigado aí. E assim, nessa parte, pastor, de louvor, a gente vê na internet muitos escândalos nisso aí. Tem hoje louvores que são cantados na igreja que não foram inspirados, que não foi feito por uma pessoa convertida. E a gente está cantando. Então, assim, eu acho que às vezes também nas igrejas precisa investir em um ministro de música, sabe? Precisa investir nisso aí. Uma coisa que eu vejo também, aí eu já parto aqui para uma questão um dos desafios que eu vejo para um pastor, aqui eu estou me referindo, não é ao pastor Regis, aquilo ali, mas é a vida de um pastor, né? Que é um dos grandes desafios que eu vejo nessa parte do louvor também, é que eu já contei, às vezes, até quase 30, 40 minutos, a igreja de pé, cantando corinho, cantando música, sabe? E ainda tem uma outra coisa, que no meu tempo, no dia Elias,
a gente fazia diferente, sabe? Hoje, assim, às vezes, uma pessoa, assim, fazendo uma ministração antes de cada louvor e demora e fala ali, assim, no nosso tempo, como era que nós faríamos no nosso despertamento, no conjunto que nós tivemos na igreja? A gente tinha uma palavrinha rápida, rapidamente, sobre a próxima música que a gente ia cantar. Estavam falando daquela música. Hoje, assim, eu vejo, eu digo, quando passar a palavra ao pastor, já pregou tudo ali, assim, sabe? Então, é essa a questão precisa ter esse zelo, precisa ter esse cuidado também. Porque o choque de gerações mas os valores têm que ser mantidos, os princípios têm que ser mantidos. E aí entra numa outra questão que eu vejo, assim, um grande desafio. Eu, como membro de igreja, eu vejo um grande desafio para os pastores, que é como manter a paz e a fraternidade na igreja, sabe? Esse é um princípio, como manter isso aí, sabe? Então, pastor, se tiver a fórmula matemática, conta aí para gente. Tem muita gente ouvindo, você de casa que está ouvindo. Isso aí é um... Ô, Paulo, assim, a Bíblia fala no que depender de você, tenha paz com todo mundo, né? A gente sabe que comunidade, ela sempre vai trazer os seus desafios. É uma questão muito pessoal, às vezes, no sentido do quanto eu quero colaborar para que a minha igreja viva em paz, né? Qual é o que eu faço a minha parte, eu quero fazer a minha parte, porque, de um modo geral, as pregações, né, que a gente tem, os estudos na escola dominical, todos eles passam pela Bíblia. E a Bíblia, o tempo todo, se você pegar João 17, né, que o mundo vai ver, né, vai olhar para vocês e vai ver a gente em vocês, né? O testemunho da igreja para o mundo, muitas vezes, né, a gente precisa pregar, o evangelho é para ser anunciado, é para ser falado, mas também a própria unidade da igreja, ela prega, ela fala, né? Assim, quando você vê uma igreja unida, você vai ver com certeza que o Senhor está no meio dela. Mas o grande desafio é mais pessoal, é a nível de conversão mesmo, sabe, Paulo? O quanto aqueles que estão na comunidade, eles estão no Senhor, né? Estão no Senhor. E a gente sabe que muitas vezes existem situações que você não vai conseguir resolver. A igreja vai conviver, às vezes, com situações difíceis, mas, de um modo geral, eu acredito que você consegue buscar, sim, a paz para a sua comunidade, né? Para que ela possa caminhar em paz, para que ela possa viver em paz. E, através de um bom ensinamento bíblico, a importância da escola dominical, a própria igreja, assim como o corpo, né? Quando você tem alguma coisa que está inflamando ali, você vai vendo que o seu corpo vai ser direcionado para que aquilo ali, de alguma forma, seja tratado, para que o corpo todo não sofra. Uma comunidade bem instruída, uma comunidade bem orientada, uma comunidade comprometida, ela mesma acaba, não vou dizer isolando, mas essas questões são identificadas e de alguma forma, até superadas, ou se não, porque muitas coisas, isso é bíblico, elas não vão ser retiradas da igreja, elas vão ficar ali até o dia que o Senhor voltar, mas, de um modo geral, uma igreja bem instruída, ela mesma vai trabalhar para tentar minimizar, vamos dizer assim, os efeitos de situações que possam tirar a paz da igreja, né? Então, isso é bem interessante. Aí, quando você fala de liderança, como você perguntou anteriormente, um conselho, né, bem alinhado com os princípios bíblicos, que honra e respeita os seus pastores, ele tem uma importância fundamental para ajudar nesse processo, sabe, Paulo? Eu acho que pessoas
líderes espirituais, líderes que estão aos pés do Senhor, líderes que são submissos, eles vão contribuir juntamente com o seu pastor para que a igreja busque a paz e para que a igreja viva em paz. Então, ela tem momentos de dificuldade, a igreja, mas ela também pode ter momentos de paz. Então, mas é uma questão muito de formação bíblica mesmo, eu acredito. Muitos problemas que acontecem são de uma má formação bíblica ou até mesmo de dificuldades em relação à própria conversão. Mas eu creio que a Bíblia, né, a massificação, né, goteja minha doutrina como chuva, destila minha palavra como orvalho. Quanto mais a igreja promove, né, hoje a gente sabe que tem igrejas que não tem, a gente ouve falar, não tem mais escola dominical, que o púlpito, na verdade, do púlpito não sai mais uma palavra genuína. Então, essas coisas são complicadas. Mas, se existe uma massificação, uma intensificação do ensinamento bíblico, né, nos encontros nas casas, na escola dominical, do púlpito, sai a mensagem pura da palavra, a tendência é que os problemas da igreja eles sejam minimizados. De outra forma, eu não consigo ver coisas muito boas, né? Quando esse contexto não está presente, né? Então, quanto mais ligado você está com o Senhor, mais você vai entender João 17, mais você vai entender aquele testamento, né? Vamos dizer assim, que Jesus deixou, que todos sejam um, né? Para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Né? Perfeito, pastor. Um outro ponto aqui, assim, eu acho que o senhor respondendo a sua primeira, onde o senhor estava falando da sua decisão, do seu concílio, que eu também já ouvi isso até de uma pessoa que eu amo muito, que é meu cunhado, Edir Borges, que ele um dia disse, ó, primeiro Deus, segundo família, terceiro igreja. E é esse princípio mesmo. E dentro dessa linha aí, pastor, ao longo do seu ministério, do ministério de um pastor, a importância de se manter a integridade e o bom testemunho, né? O senhor é professor, convive no meio acadêmico, e esse meio acadêmico é uma... Se a gente fala de choque de gerações dentro da igreja, imagina no meio acadêmico. Então, esse princípio, ele é fundamental na vida no ministério, pastor. Uhum. A integridade ao longo de sua... Você tá acho que congelou? Não, você quer que eu comente um pouco sobre essa situação? A integridade exatamente, a integridade durante isso, na sociedade, como entendi. pastor, entendeu? Assim, todo início de turma, né? Porque a cada semestre eu tenho uma turma nova, geralmente, né? Às vezes tem turmas que são continuidades. Inglês 1, inglês 2, inglês 3. Mas a gente dá aula para biologia, para computação, para história. A gente serve, né? E geralmente no começo das minhas aulas eu falo, eu sou pastor, eu sou cristão, sou formado em teologia. Então essa identidade, Que coisa boa. ela, quando você se apresenta e se posiciona como cristão, nas aulas na faculdade, no mestrado, onde você estiver, isso vai automaticamente trazer para você uma cobrança, uma pressão maior ainda, porque você está se identificando como cristão e você sabe que se você deslizar em alguma coisa, se você tratar mal alguém, tratar mal um aluno, tratar mal um colega de sala, o seu professor na faculdade, isso vai reverberar e vai atingir o Senhor Jesus. Né? Então, a partir do momento que você consegue se posicionar dessa forma, e em qualquer ambiente em que você está, no seu trabalho, na faculdade, na relação com o patrão, na relação com o seu empregado, você vai ter esse freio, né? Que é saber assim, eu sou do Senhor, eu me apresentei como Senhor, sendo servo do Senhor, e eu preciso honrar isso. Então é muito bom que o cristão não tenha, primeiro, vergonha, né? E os jovens que estão indo para a faculdade, para a universidade, ele
é bom sempre que ele seja preparado para entender, né, a razão da fé dele, porque ele vai para espaços que geralmente seculares, que são contrários a isso. E eu já vi situações muito difíceis de jovens cristãos se perdendo dentro de um ambiente universitário. É muito triste você ver isso, né? Mas é importante que nossa marca, né, nossa identidade cristã, ela permeie qualquer ambiente onde a gente circule. E isso vai automaticamente trazer para a gente essa lembrança, né? O Senhor é o Deus de Daniel, que estava com Daniel diante dos reis que passaram. Foi Daniel que passou pelos reis, né? Os reis passaram por Daniel e ele continuava ali, ou na cova dos leões, ou os meninos indo para a fornalha, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu creio que quando você assume sua identidade cristã, aí não importa onde você vá, a sua integridade vai ser notada, ela vai ser vista e você vai ser respeitado, né? O cristão não tem que ter medo de dizer eu sou cristão. As pessoas respeitam, embora muitos não respeitam a palavra, o evangelho, mas elas respeitam pessoas que têm firmeza de caráter e posicionamento. Então, eu acho que isso é importante, Paulo. Muito importante. Muito bem, pastor. Aí nós praticamente já estamos dentro do tema igreja e sociedade. Elias, é contigo aí, Elias. Ok, eu fiquei muito grudado nesse tema aí, desse choque de gerações, que há coisas que a gente não esquece. Rapidamente, antes de entrar nisso aqui, Paulo, só me lembrei de um choque que tive num dos meus ministérios, quando preparei a liturgia e entreguei a irmã para dirigir a primeira parte. Gosto disso, que a gente fica mais à vontade para pregar, sem precisar a gente se preocupar com direção da liturgia. E combinei com ela, tá? E entreguei a liturgia para ela, com antecedência, foi dirigir. Eu peguei, antes de pregar, estou esperando a música que a gente ia cantar, que seria, na verdade, a fechadura para a mensagem, né? a porta de abertura, e nada da música chegar. E eu esperando, não vai chegar, não. E eu tive que conciliar isso aí na hora da mensagem. Depois da mensagem, eu perguntei: o que é que houve, minha irmã? Que você não botou o hino tal que eu pedi a você? Pastor, é porque o irmão fulaninho não gosta do hino tal. O irmão fulaninho, ele fazia parte da equipe do louvor. Eu disse: e agora? O que é que eu faço? Aí eu disse: minha irmã, quando a gente prepara uma liturgia, a gente tem um objetivo. Quando a gente coloca um hino, uma música, seja um corinho, um hino, tem um objetivo para ser realizado. Doravante, eu vou te pedir que não muda mais sem falar comigo com antecedência. Aí a gente caminha melhor, a gente conduz a coisa de forma melhor. Eu não briguei, não criei algum... Mas é um choque, com certeza, para nós, pastores, e é preciso que Deus nos dê sabedoria. Sem ela, nós estamos realmente numa situação complicada. Graças a Deus que o pastor Regis trabalhou muito bem isso aí, e como disse o Tiago, na sua palavra de homenagem ao pastor Regis, o pastor Regis muito paciente, dá para perceber isso, e na hora do momento de tomar decisão enérgica, com certeza ele soube agir de maneira enérgica, sem precisar machucar, nem ofender ninguém. Graças a Deus. Pastor, bloco 3 é a igreja e a sociedade. E aí vem aqui duas questões. Primeira delas, como é que a igreja pode ser relevante na vida pública da cidade, promovendo justiça, compaixão e esperança, sem se perder em disputas partidárias? Ô, Elias, aqui em casa eu tenho um quadro que eu ganhei na Câmara de Vereadores aí de Jacobina, né? Cidadão jacobinense. É uma coisa que eu trago com muita alegria. Mas por que eu ganhei isso? Na verdade, eu divido isso com a Igreja de Jacobina. Porque a Igreja de Jacobina, ela apoiava o trabalho lá em, acho que é Serrolândia, né? Onde tem o local para recuperação de pessoas que têm dificuldades com... Serrolândia. Serrolândia. A igreja apoiava aquele trabalho, não só com alimentos, financeiramente. A igreja apoiava... Tem um centro que cuida de crianças aí em Jacobina, eu não lembro o nome, mas a igreja tinha um trabalho regular também lá. Os trabalhos com casais que a igreja faz, né, as conferências, os eventos, enfim, a juventude em si, as lideranças estruturadas para cuidar de adolescentes, de jovens, de crianças. Então, a própria existência da igreja
ela já é extremamente benéfica para a sociedade. A sociedade jacobinense, se pegar todas as igrejas que tem aí, todos os trabalhos que são direcionados para as famílias, para os casais, para as crianças, isso já é de uma relevância absurda. Eu costumo dizer assim, pensar assim, tira a igreja da sociedade e veja como é que ela vai funcionar, né? Quem é contra a igreja. Mas eu creio que ela precisa e ela sair das paredes, né, desse espaço e atender aqueles que têm necessidades, né? Então eu quero reiterar isso e usar a Jacobina como referência, porque ela atuava em várias áreas, né? E muitas vezes os irmãos não tinham muita, talvez noção, alguns, mas muitas vezes em que a igreja jacobina não tinha financeiramente condições para fazer um congresso de família, mesmo assim ela fazia sem cobrar das pessoas, né? Oh, você ajuda com uma taxa, isso, aquilo, porque sabia que ia beneficiar as famílias, sabe? Muitas vezes ela fez isso. Então, assim, a sociedade está desesperada, ela está clamando por ajuda, por socorro, e a igreja ela tem, acho que um papel crucial, né? Ela já realiza, vou só repetir, mesmo uma igreja que não faça aparentemente nenhuma obra social, como a Igreja Jacobina fazia, né? Centro de recuperação de viciados, o centro de crianças, ela já está fazendo um trabalho maravilhoso para a sociedade, para as famílias que vão. Quantos casais chegam às vezes brigados, e aí você ouve uma palavra, você tem um estudo, ou o filho que não está respeitando os seus pais e também vai ouvir uma mensagem, um cântico, uma peça, um trabalho. Então, a igreja por si só ela já é um sal, assim, um sal para a sociedade, maravilhoso. Mas, se puder, ela deve realmente buscar ir a locais e a pessoas que não virão, né, que precisam ser atendidas, né, onde elas estão com as suas dificuldades, com seus problemas. Mas eu vejo a igreja assim, sabe? Por si só, ela já é extremamente importante e relevante para a sociedade. Ok, o senhor respondeu a próxima pergunta minha, não precisa nem fazer mais. Mas o senhor falando, eu atrapalhei, pode falar, pastor. Não, era isso, Elias, sabe? Assim, aí a minha pergunta seria como é que o senhor vê a missão da igreja fora das quatro paredes. O senhor citou aí como é que o senhor vê, e a Jacobina realmente fez esse trabalho de maneira muito prática, muito marcante na vida da igreja. E aí a gente vai para o bloco 4, agora, que é a sucessão e esperança. Não sei se aqui seria... isso mesmo que está aqui. E esperança. Paulo, é contigo essa parte final, esse quarto bloco do nosso podcast Conexão com Cristo. Nós já estamos, na verdade, partindo para finalizar o nosso podcast, mas é importante esse ponto que nós vamos colocar aqui. Inclusive, a igreja de Jacobina está agora em um processo de sucessão pastoral, né? E teve algo que eu gostaria de parabenizar até a diretoria e a comissão aí, que isso até nos surpreendeu positivamente, porque eles utilizaram até uma cartilha pela Convenção Batista Brasileira de como lidar com sucessão pastoral, né? A igreja a comissão trabalhou primeiro no perfil do pastor, e todos estão dentro dos princípios batistas que nós defendemos e sempre daquilo ali. Mas aí, nessa questão de sucessão, o que um pastor espera, digamos que o pastor fosse convidado para alguma igreja, quando foi convidado para Jacobina, para outra igreja, assim, eu vou fazer logo as duas perguntas em uma só. O que um pastor espera da igreja que está num processo de sucessão, que recebeu o convite? Qual é a expectativa que ele leva? Porque a gente vai muito naquela de fazer a sabatina, mas é um momento também do pastor ouvir a igreja, sabe? Dele criar, ouvir aquilo ali, dele perguntar. Não é só, às vezes alguns membros até pensam isso de uma forma, não, é um diálogo exatamente de conhecimento mútuo daquilo ali. E que conselho o pastor deixaria para essa nova geração de líderes espirituais, certo?
Que está Paulo, igreja, que está fazendo um pastorado, que está entrando no ministério agora. Bom, seria isso. Paulo, e aí eu vou... acho que os cabelos brancos de Elias vão apoiar o que eu vou falar. Pastores novos, eles... a tendência sempre que deve ser de pastores novos, pastores experientes, que eles saem do seminário com muitas ideias no sentido de melhorar a obra, de trabalhar bastante para o Senhor, de ver coisas boas acontecendo. E com certeza eles vão cometer erros, né? Os que têm cabelo branco cometem erros, e os pastores também vão. Os novos, né, na tentativa de acertar, a tendência você lida com... eu não sei como foi você, Paulo, com a sua primeira empresa, tendo que tomar conta de pessoas, questão financeira, uma posição de autoridade. Então, assim, é um contexto, Paulo, que mexe com muitas coisas, né? Você vai estar liderando pessoas. Quando você recebe, vamos dizer assim, entre aspas, poder para liderar, aí muitas coisas para as quais você foi preparado, outras que você não foi, podem te ajudar ou podem te prejudicar. Mas eu diria para a nova geração que tenha humildade, que tenha bases muito sólidas nos princípios bíblicos, uma base muito sólida nos princípios bíblicos, que em muitos momentos você vai precisar negociar aquilo que você acredita e como você vê as coisas em relação ao colegiado, ao grupo com o qual você está trabalhando e à própria igreja, e você vai ter que abrir mão de algumas coisas, porque você vai ter que entender que você não é o dono da verdade, mas, principalmente, que busque de Deus autoridade espiritual, porque você vai ter que liderar e muitas vezes você não vai ser apoiado, mas você não pode ser flexível em relação a princípios bíblicos. Então, não espere que todo mundo vai gostar de você, não espere que todo mundo vai te amar, não espere que todo mundo vai concordar com você. É um grande desafio, mas à medida que o tempo vai passando, você só aprende a ser pastor pastoreando, você só aprende o dia a dia da igreja lidando com ela, você só aprende que muitas vezes questões burocráticas, estatutárias ou regimentais vão te segurar quando você, na verdade, acha que está como uma Ferrari, você vai ter que parar um pouquinho e não vai poder ir na velocidade que você quer. Então, tudo tem seu tempo, já diz Eclesiastes. Então, é um conjunto de coisas, Paulo, e que só mesmo vivenciando isso, indo, aceitando, é que você vai poder olhar para trás um dia e falar, rapaz, eu realmente não tinha noção do que era ministério pastoral. Eu falo sempre, quando eu vou pregar, eu gosto muito de falar para as pessoas que eu gostaria muito que cada membro de igreja pudesse pastorear pelo menos por um ano. Sua visão muda completamente. A sua visão de como você vai tratar seu pastor, de como você deve entender o seu pastor, de como você deve ser paciente com o seu pastor. Mas eu creio que o conselho que eu daria seria isso: seja humilde, seja inflexível naquilo que não é negociável, que são os princípios bíblicos, e seja flexível naquilo que pode ser negociável, né? E saiba que você vai passar por uma jornada de alegrias e tristezas, de sorrisos e de lágrimas, muitas vezes de solidão, muitas vezes de querer ficar em casa, mas você vai ter que ir para o púlpito pregar. Mas também você tem muitas coisas gratificantes, como os testemunhos que vocês providenciaram e trouxeram aqui, que são as coisas que alegram o nosso coração.
ver que mesmo falhos e imperfeitos, pessoas são edificadas através das nossas vidas. Deus nos usa como instrumentos. Então, vale a pena aceitar o desafio, vale a pena seguir em frente. É um aprendizado, não tem como você, como ser administrador de empresas sem dar o primeiro passo, não tem como Elias cantar e tocar violão sem ensaiar os primeiros acordes, mas é uma jornada muito bonita e recompensadora, eu acredito. Principalmente das mãos do Senhor quando a gente chegar na glória. Né? Amém, pastor. Muito bem, pastor. Então, nós estamos partindo já para o nosso encerramento e eu gostaria de agradecer muito ao pastor Regis por abrir o seu coração para conosco, contar a sua história e que o Senhor continue multiplicando os frutos e os legados, que as próximas gerações colham, que já tem gerações colhendo o seu legado. É muito... Eu confesso ao Senhor, eu recebi os vídeos e eu me emocionei. Eu me emocionei, porque as minhas palavras, quem honra, honra. Então, assim, e aqueles irmãos ali, muitos daqueles irmãos, principalmente Tiago, um dia que a gente colocou na igreja esse projeto, que a gente ouviu o pastor Tiago lá me procurou, que queria mandar uma mensagem quando era o seu podcast queria mandar. Então, eu fiquei muito feliz, certo? Eu fiquei extremamente feliz. E eu quero aproveitar, pastor, antes das suas considerações finais, o meu sonho, isso aqui foi Deus, meu sonho não, Deus colocou no meu coração essa série e essa temporada. Essa série Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo, é porque eu senti, inclusive, nós tivemos a convenção o ano passado, baiana, que tiveram o pastor Roberto Amorim, que é de Maceió, teve 5 mensagens dele sobre acolhimento, e aquilo mexeu muito comigo. A minha necessidade de acolher e de ser acolhido, de cuidar. E logo depois, alguns fatos assim me fizeram refletir sobre a igreja, né? Quando a sua igreja, que tem 82 anos, tiveram muitos pastores, e isso é sabe, às vezes, assim, porque não fica... foi culpa da igreja, porque a igreja não... Ou foi culpa dos pastores, não é o caso, assim. E eu vi nós fizemos um podcast com o pastor Wellington, que é da Igreja Filadélfia, ele veio da Igreja Central de Feira, e a Igreja Central de Feira passou que os pastores não ficavam de muito tempo. O pastor presidente, que é o mesmo até hoje, ele levou a igreja, são uns 5, 6 anos atrás, não tenho bem assim, mas ele levou a igreja a orar, de joelho, e tomou uma decisão de convidar todos os pastores da igreja, ex-pastores, e a igreja pedir perdão sem mais. Quando eu falo sem mais, pastor Regis, eu te perdoo, mas você não é... E assim, então isso, Deus tocou em meu coração, isso nos inspirou a criar, eu refleti bastante sobre isso, nós refletimos sobre criar isso, raízes e frutos. Nossos pastores e seus legados. E nós conseguimos, somente um pastor a gente não conseguiu ainda localizar, os que estão vivos, todos esses pastores. E fizemos uma mesclagem, não seguimos assim, do mais velho, vamos fazer. O próximo podcast é com o pastor Manuel Pedro, certo? E assim, eu queria, o meu sonho, Oxalá, não faz parte da diretoria da igreja, mas que em algum momento a diretoria da igreja, no mês de aniversário, sei lá, convide todos esses pastores e peçam perdão e façam uma homenagem a eles. A Igreja Batista Central de Feira, a maldição foi quebrada e é uma igreja que cresce até hoje. Então, eu queria ali aproveitar, pastor, em nome da Primeira Igreja Batista de Jacobina, pedir perdão em nome da igreja, se pelos momentos difíceis que o senhor passou, por coisas que poderiam não ter acontecido, mas em nome da igreja, quando eu estou falando em nome da igreja como membro, não faço parte da diretoria, eu sou a igreja. O senhor é a igreja,
Elias é a igreja, então eu sou a igreja. Então, assim, meu nome, nome da minha família, nome da igreja. E pedir perdão, sabe? Mas que Deus te abençoe, sabe? Ore por esse canal, por esse projeto, ore pela minha vida. Eu de joelho, a gente conversa lá pelo WhatsApp todo dia, estou orando pelo Senhor. E é algo que há muito tempo Deus colocou em meu coração. Há muito tempo eu oro por todos os pastores que eu conheço, eu faço minha listinha, todos os pastores, certo? Que eu conheço. Eu sempre amei os pastores. Então, para mim, todo pastor é um jeito. Mas ele é errado, não é problema meu, é problema dele e Deus. Não é comigo, não sou eu que tenho que colocar. Então, aí a sua palavra para as considerações finais. E, antes de passar para Elias, eu gostaria que você desse as considerações finais desse momento glorioso que nós passamos aí. Eu quero transmitir meu agradecimento, né? Espero que chegue as pessoas que deram depoimentos aqui, que são pessoas muito, muito queridas. Tem um universo de pessoas queridas ali em Jacobina, né? Assim, pessoas que eu sei que um dia, se Deus permitir, vou abraçar de novo, né? Aquele cheiro que a gente dá. Quero agradecer a você, Paulo, a você, Elias, né? Por esse trabalho de cuidado com a igreja, né? Assim, tudo aquilo que a gente faz em relação a algo que pertence ao Senhor, com certeza as recompensas elas vêm da mão do Senhor, né? A Bíblia fala bem-aventurados os pacificadores, né? Aqueles que buscam. Então, é um trabalho muito bonito esses que vocês estão fazendo, esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu me senti muito grato quando vocês me convidaram para estar aqui. É um prazer gigante, enorme, poder estar compartilhando e batendo papo, né? Passar parte de uma tarde com vocês. Mas é isso, que vocês continuem com essa visão, né? De cuidado com a igreja, que sempre transmitam isso, né? Para outras pessoas, porque é o que a gente tem de mais precioso, né? A igreja do Senhor. E ele confiou muitas coisas a gente, né? E com certeza esse é um caminho muito bom. Revisitar pessoas que passaram pelas nossas vidas, revisitar pastores, e que vocês continuem nesse caminho, nessa jornada, sabendo que o trabalho de vocês não é vão no Senhor, e é um trabalho que promove alegria para o nosso coração. Estar hoje com vocês aqui, ouvir as pessoas que falaram, poder conversar sobre coisas ligadas ao reino de Deus, tudo isso foi muito, muito prazeroso. Então, que o Senhor abençoe ricamente a vida de vocês, né, e continuem nesse propósito, né, nesse projeto tão especial. Um abraço gigante para a Igreja de Jacobina, meu, de Sandra, de Rafa. Em nome da minha família, eu transmito aí essa palavra, e que Deus sempre, sempre dê paz para a sua amada igreja, né? Essas são as minhas palavras aí. Considerações finais, Paulo e Elias. Obrigado. Elias, por favor. Bom, nós agradecemos primeiramente a Deus, né? Ao nosso Deus Todo-Poderoso, que proporcionou esse momento tão singular, tão importante aqui nesse nosso canal, Conexão com Cristo, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, Conexão com Cristo Jacobina. Encerramos aqui mais um episódio da nossa série Raízes e Frutos, né? Nossos pastores e seus legados, com o coração cheio de gratidão pela palavra do pastor Regis. Que palavra maravilhosa, que coisa boa, que conhecimentos eu pude absorver para a minha vida ministerial. Não deixe de acompanhar os próximos episódios, onde outros servos de Deus, outros pastores que passaram por nossa igreja também compartilharão suas histórias e legados. E já convidamos para o próximo podcast o pastor Manuel Pedro de Souza, próximo dia 30 de maio, às 20 horas. Então, que Deus continue nos abençoando e nos fazendo crescer em unidade, amor e fé. Até a próxima, e que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Pastor Regis, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E logo após o vídeo do pastor Manuel Pedro de Souza, o pastor Regis encerra o nosso podcast, o nosso
programa de hoje com a bênção apostólica. Graça e a paz, amados, da Primeira Igreja Batista em Jacobina. Aqui é o pastor Manuel Pedro de Souza, que teve o privilégio de pastorear esta amada igreja por 8 anos e 8 meses. Foi um tempo de grandes bênçãos, de muita alegria, muito envolvimento, muito impacto na cidade. Sou grato a Deus porque tive o privilégio de encontrar uma equipe de líderes formados e em formação, o que nos possibilitou a ganhar, batizar e discipular muitos discípulos para Cristo Jesus. Em assim acontecendo, a igreja experimentou um crescimento muito agradável. A convite de Paulo Barbosa, estarei participando do programa Conexão com Cristo, sob o tema Raízes e frutos dos nossos pastores e seus legados. Você é um convidado especial, portanto, não pode perder. Um beijo no coração e lá nos veremos. Em nome de Jesus. Pastor Regis, é contigo a bênção apostólica e assim estamos despedidos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas, sobre a igreja, e que todos nós possamos sempre dizer amém, que assim seja, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Abraço a todos. Obrigado, abraço, pastor Regis. Abraço, Paulo.